Senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil que nos vê, nos ouve, não era o que eu havia preparado para esse pronunciamento nessa tarde, mas quero fazer referência ao posicionamento dessa casa com relação a um parlamentar. Goste do senador Marco Duval, não goste. Ele é do meu estado. Nós não temos relações políticas nenhuma. Não sou próximo dele. Ele não é próximo meu. Ele é senador da República. A Constituição, ele foi diplomado, foi votado, foi diplomado, foi empossado, e a Bíblia da sociedade, que é a Constituição, no artigo 53, confere a esses 81, depois ratificado pelo próprio senador Marco Duval, quando disse que tinha 81 de 4, não são 81, Vossa Excelência ratificou, dizendo que são 42 que estão lutando e trabalhando, e a sociedade realmente não consegue entender, senador Plínio, e arrasta todos para a vala comum, quando uma casa como essa, que se houvesse realmente Constituição no Brasil em vigor, e a separação dos poderes, o que mais poder tem é esse. E nós temos homens acovardados diante de um tirano que faz parte de um regime totalitário. A ditadura não é só dos da toga, porque lá tem de primeira classe e segunda classe. Há de entender, por exemplo, a perseguição implacável a Jair Bolsonaro. Ele não será julgado, ele será julgado por um regime. Há um regime totalitário no Brasil, há um consórcio de perversos, que inclui a Suprema Corte, que devia se autorrespeitar, e essa casa tem que cobrar, porque foram aqui que eles foram aprovados, e muitos com o voto das excelências mudas. Essa casa tem sido chamada de CCC, Casa dos Calados Coniventes. Eu não sou conivente. Se fosse um parlamentar de esquerda, de PSOL, do PT, o meu discurso seria o mesmo. A Constituição, o artigo 53, protege o homem que é votado, e a representatividade do voto do Estado é uma procuração para que o homem assuma a sua trincheira e fale em nome do cidadão que lhe deu um voto. É vergonhoso o que foi feito no mandato de Pacheco. Davi Alcolumbre, no seu discurso, falou 5 vezes em prerrogativas. 5 vezes. Quando ele desceu aqui e apertou minha mão ali, eu disse: você falou 5 vezes em prerrogativas. Resolva o problema de Marco Duval. Mas não era para nem pedir. É o presidente de um poder. Mas o problema é que eles todos estão juntos. É um regime totalitário desse país. Senhor presidente, eu fico envergonhado. Envergonhado porque sou obrigado, arrastado para a vala comum. É assim que as pessoas pensam, e elas não estão erradas. Conversava com o senador Girão, a sociedade está estressada. Esperar o quê dessa casa? Esperar o quê? O presidente é o dono da pauta. Já podia ter votado esse requerimento dele. São 42 senadores, e senadores que votaram nele para a presidência. Regime totalitário. Jair Bolsonaro será julgado por pessoas que têm problemas pessoais com ele e não se julgam impedidos. Não sei se o senador Cajuru me permite. Se eu começar a falar e Vossa Excelência fizer assim com o dedo para mim, eu paro. Não, porque não é porque Vossa Excelência me telefonou. Quando o Flávio Dino veio a essa casa, o nobre senador Cajuru me telefonou. Era mais ou menos meia-noite. E o Cajuru me pediu, dizendo: Magno, eles estão muito preocupados que você toque
no assunto da morte do filho do Dino. Eu aí, onde Vossa Excelência está, levantei esse microfone e denunciei o procurador de aulas, que foi omisso na questão da morte do filho de Flávio Dino. Quem tomou as dores fui eu. Sabe por que eu tomei as dores? Porque eu tenho um sentimento. Eu tenho um coração, era só uma criança de 12 anos. Sentimento que o pai dessa criança não tem. Quando chamam inocentes ou pessoas que quebraram uma vidraça, baderneiros, e ele chama de terrorista. Ele que se proclama aluno e discípulo de Lênin. O que fez Lênin? O que fez Lênin? Todo aquele choro daquele dia que eu o conheci, e ao ouvir a história da irresponsabilidade de um médico, e o procurador do Distrito Federal não reagia em favor de uma criança, e de uma mãe e de um pai, eu tomei as dores. Me permita, Vossa Excelência, eu ter falado isso, porque há um momento em que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu, quando vejo esse homem com a caneta na mão, um comunista tirano, um homem perverso, e que devia agradecer todos os senadores aqui que o defenderam, que tomaram as dores dele, que o conduziram na sabatina dele, que votaram aqui, é um homem que quer humanização de bandido, de crimes, pois eles não se julgam impedidos. Quando o golpe começou na mesma data em que Flávio Dino fez uma fala para a imprensa, falando mal do TSE e das urnas. O senhor Lupe e Jair Bolsonaro não podia falar. E Jair Bolsonaro leu numa live em dia 28, acho que de agosto, um inquérito que não estava sob segredo de justiça, pedido por Rosa Weber. Então, o golpe começou com Rosa Weber. Ela pediu à Polícia Federal para fazer uma investigação nas urnas, porque o PSDB de Aécio foi quem denunciou que houve lesões na eleição. O inquérito foi feito pela Polícia Federal. Jair Bolsonaro só leu na live. E no outro dia, Alexandre de Moraes, o imperador, o cara, o inoxidável, Calígula, colocou sob segredo de justiça e criminalizou Bolsonaro. E aí? Vamos pedir o impeachment de Gunê? Eu assino. Esse cara que veio aqui do mesmo jeito, escreve uma peça de ficção. Não pode ser, porque quem escreve peça de ficção é Steven Spielberg, e ele não tem essa capacidade. Está jogando uma história toda de vida, que quem foi aluno dele fala bem, chama ele de bom professor, de bom instrutor. Uma história, Gunê, em troca de ser reconduzido. Uma história de vida para ser reconduzido, pedindo a condenação de Jair Bolsonaro, que está elegível. Como dizia Marcos Duval, onde é o inquérito que eu estou? Onde fui condenado? Quem condenou Jair Bolsonaro? Aqui nessa casa, nesse mesmo microfone onde está o senador Cajuru. Eu estava falando e Lewandowski aqui cortou a minha palavra. Porque Randolph, aí no lugar onde está o senador Plínio, fez uma questão de ordem, porque eles queriam colocar Dilma elegível depois de impeachmentada. Uma questão de ordem que tinha mais de 15 páginas. Ele acabou de ler, Randolph, ele aceitou, após a leitura, sem dizer preciso de um tempo para examinar. Uma questão de ordem de 15 páginas. Porque estava tudo combinado, senador Cajuru. Eles caminhavam para esse momento de possuir aquilo que eles sonhavam, a ditadura do proletariado. O Brasil nunca teve ditadura. O Brasil teve uma intervenção militar pedida pelas famílias e pelo povo contra o comunismo. Agora, essa ditadura do proletariado, nós estamos debaixo de um regime perverso. E quem votou nessa reforma tributária, essa reforma tributária é um compêndio ideológico. Sabe do preço do café? Sabe do preço de pé de frango?
Sabe do preço do feijão, do arroz, nesse país desgraçadamente arrasado economicamente, por causa desta casa e da outra casa. Alexandre de Moraes prendeu Daniel Silveira, quero relembrar que ele violou o artigo 53, mas foram os pares de Daniel, os deputados que votaram dizendo: benção Alexandre, benção papai Alexandre, nós vamos retificar a sua violação, e prenderam Daniel Silveira. Agora nós vamos ficar aqui, nós não, tire o nosso nome desses 42, desse balaio, que nós não fazemos parte. Nós não podemos nos curvar, eles querem esticar. Eu estou entrando com 3 PEC no final da tarde, e uma delas trata exatamente dessa violação a direitos de senadores, de congressistas e as suas imunidades. Essas buscas predatórias, busca e apreensão, vai ter que passar por essa casa. Eu estou protocolando hoje à tarde violação desses direitos constitucionais. Eu preciso da assinatura de vossas excelências, para que a gente possa dar um freio nesse indivíduo sem freio. Na verdade, são indivíduos. Ele só é o CEO daquele consórcio ali, que hoje espizinha o país. Eu vim... Obrigado, senador Marco. Senador, depois eu gostaria de falar ao final. Sim. Complementando a sua fala. Aproveitar esse minuto aqui, acho que vou deixar Vossa Excelência falar, porque na verdade eu vou ratificar sobre um pedófilo, um médico, Fernando Cunha Lima, e relembrar as acusações desse pediatra pedófilo, onde ocorreu, preso depois de 4 meses fugindo, bebendo em bons hotéis. Eu vim falar sobre isso, sobre esse crime que eu denuncio ao longo da minha vida, a defesa das crianças, um médico pediatra, abusador, violentador, e que ele não desonra esse sobrenome Cunha Lima. Ele é da Paraíba, porque o Cássio Cunha Lima, que foi meu companheiro aqui, e o pai dele, que também foi um grande senador e governador, infelizmente, esse câncer aqui, esse câncer chamado Fernando, não vou falar o sobrenome, porque os outros que eu conheço com esse sobrenome da Paraíba têm dignidade, os Cunha Lima. Mas aqui está a cara desse perverso. E eu protocolei nessa casa para que no próximo pleito eleitoral, senador Bittar, nós aproveitemos a votação, senador Cajuru, para plebiscitar a sociedade, para que nós possamos tornar prisão perpétua para abusadores de criança nesse país, no próximo pleito de 2006, senador Stevenson. Agradeço, não me preparei para fazer esse pronunciamento, não me preparei para falar desse assunto, mas essa violência moral, esse assédio moral, esse assédio psicológico ao senador Marcos Duval, já foi longe demais. É preciso que haja o quê? Uma comitiva de senadores para entrar, invadir a reunião de líderes e dizer ao senador Davi, e que fez um discurso tão bonito sobre prerrogativas, que chegou a hora de ele virar a chave, e o Brasil certamente vai dar a ele uma chance com essa responsabilidade. E digo que a minha responsabilidade eu faria se fosse com qualquer um. Não aceito qualquer violação contra Vossa Excelência, contra Vossa Excelência, contra Vossa Excelência, nem fora do mandato. E as minhas PECs tratam também dessa questão depois do mandato, porque com essa ditadura que aí está, ai daquele que sair do mandato, ai daquele que ficar sem o mandato. Não existe primeira instância, não existe juiz original, não existe. Tudo é o estômago do elefante, tudo é a sandice criada pelo Toffoli, o inquérito das fake news, que vai fazer 6 anos, dia 16, faz 6 anos, desse estômago do elefante. Não é nada para comemorar, é para ter vergonha mesmo. Pela palavra, eu queria complementar a fala do senador
Magno Malta, que é uma pessoa muito conhecida no nosso estado, muito respeitada, e dizer, você acabou de dar, ao dizer que a nossa relação não é próxima, você acabou de dar uma aula de democracia. A esquerda precisa aprender o que é isso. Não precisa compactuar, não precisa conviver, ser amigo de frequentar, para poder achar que a pauta que ele está defendendo, não é minha porque eu não tenho relacionamento com ele. Eu agradeço pela aula democrática e de democracia que você mandou para o Brasil inteiro. E agradeço a tua coragem em minha defesa, diante dessa relação normal, profissional que nós temos. E aqui fica um agradecimento especial e feliz por isso. Bom, eu quero aqui, bem rápido, ser justo com os 41 senadores que foram corajosos, que ano passado, no auge da perseguição, tiveram a coragem de colocar seus nomes aqui, e hoje eu espero que eles possam validar o pedido de derrubada das liminares. Alessandro Vieira, Eduardo Girão, astronauta Marcos Pontes, todos são senadores, tá? Beto Martins, Carlos Portinho, Eduardo Gomes, Flávio Bolsonaro, Isalci Lucas, Jaime Bagotel, Jorge Seife, Marcos Rogério, Rosana Martinelli, Wilder Moraes, Magno Malta, eu, Oriovisto Guimarães, Rodrigo Cunha, Soraya Tronic, Stevenson Valentim, Zequinha Marins, Piridinho Amin, Luiz Carlos Reins, Tereza Cristina, Ciro Nogueira, Castelar Neto, Dr. Irã, Jorge Cajuru, Chico Rodrigues, Lucas Barreto, Vanderlan Cardoso, Serjão Petecão, Nelsinho Trade, Plínio Valério, Cleitinho, Damares Alves, Hamilton Mourão, Messias de Jesus, Alain Risque, Márcio Bittar, Sérgio Moro e Jaime Campos. E dizer que não foi uma iniciativa minha, foi exatamente a iniciativa desses 42 corajosos senadores. Obrigado, presidente. Encerro, senhor presidente, dizendo que a denúncia do Gunê contra Jair Bolsonaro é o encontro do nada com coisa nenhuma. Obrigado, senador Magno Malta. Assume a... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.